Olá, sejam todos bem-vindos ao segundo episódio do podcast Papo Cabeça. E hoje eu trouxe uma pessoa especial, um convidado novo que vocês não conhecem ainda aqui nas minhas redes sociais, um profissional habilitado, devidamente habilitado, para falar sobre saúde mental, sobre depressivo, transtorno ansioso e TDAH, que são os transtornos que estão em alta hoje, que todo mundo comenta e a maioria das pessoas estão desenvolvendo. Então, agora com vocês, doutor Davi Rodrigues. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Graciele. Agradeço muito seu convite. Vai ser uma honra participar dessa conversa, até por ser transtorno, né? Tanto o TDAH como depressão, como ansiedade, são transtornos muito comentados que as pessoas têm muitas dúvidas. E eu vou tentar trazer um olhar mais amplo sobre estes temas. Eu atuo na psiquiatria com abordagem mais integrativa, através de formação que eu fiz também em nutrologia. E através dessas duas áreas, da psiquiatria e da nutrologia, a gente consegue ter um olhar um pouco mais amplo sobre essas questões e trazer não só o papel dos medicamentos, mas de outras questões que podem ajudar no tratamento e numa melhor qualidade de vida dos pacientes. Perfeito. Então vamos lá, vamos começar com a depressão. Hum. Hoje, na cultura que estamos vivendo, a gente não pode mais ficar triste, certo? Todo mundo tem que estar sorrindo o tempo todo, tem que estar feliz o tempo todo. O Instagram só mostra gente rica, bonita e viajando. Não tem ninguém triste, passando nenhum problema. Então, hoje a gente não pode entristecer porque a gente fica depressivo. Automaticamente somos depressivos. E a gente precisa deixar isso claro, aproveitando esse momento, para dizer que a tristeza é uma emoção basal, extremamente normal e que todo mundo precisa passar por ela em algum momento. Não é uma emoção que a gente precise fugir, porque existem processos que a gente só elabora no momento de tristeza, né? Você vê que os caras mais bem-sucedidos na literatura, por exemplo, se escreveram os seus melhores livros no momento de tristeza. Então, é nesse momento da tristeza que a gente elabora alguns, fugiu a palavra agora, mas alguns processos psicológicos que só existem nesse momento, né? Então, como diferenciar, doutor? Tristeza, uma tristeza normal, da depressão. Como que o senhor, no seu consultório, entende que o paciente chega com a queixa que é realmente depressão? Perfeito, Graciele. Excelente colocação. Inclusive, esse ponto sobre a tristeza ser algo anormal é um ponto que me chama muito a atenção, como se fosse uma patologização da tristeza, como se a tristeza não pudesse ocorrer. A tristeza, de forma ocasional, né, a partir de fatos ocorridos, né, por exemplo, de frustrações ou até de eventos maiores, como um luto, um término de relacionamento, uma demissão, né? Enfim, essa tristeza é absolutamente esperada, absolutamente normal. A depressão não é uma tristeza, mas é um diagnóstico, é um transtorno, né, que pode ser diagnosticado de forma clínica, diferente, por exemplo, da hipertensão, diferente do diabetes. Não existe um exame para diagnosticar a depressão, então esse diagnóstico é clínico através tanto do psiquiatra como do psicólogo. E o que chama atenção na depressão são alguns sinais, por exemplo, como a avolia, que é a falta de vontade de fazer as coisas. Então, é a pessoa que estava tendo a sua vontade normal, trabalhando, fazendo atividade física, e de repente, claro, não por um dia, mas por semanas, meses, começa a perder a vontade de fazer as coisas. É o que a gente chama de avolia. Ou anedonia, que é a perda do prazer. Era uma pessoa que tinha muito prazer, por exemplo, conversando com os amigos, assistindo a filmes, por exemplo, e percebe que nos últimos meses perdeu esse prazer de fazer as coisas. Esses são dois sinais clássicos, mas claro que há outros sinais de depressão, por exemplo, alteração do apetite, por exemplo, questões cognitivas que muitas pessoas não correlacionam com a depressão, mas até a dificuldade de concentração, dificuldade de manter o foco em uma atividade, até alterações de memória, por exemplo, podem estar relacionadas a um processo depressivo. Então, a depressão afeta também essa questão cognitiva. Então, são vários sinais que vão ser analisados, tanto em intensidade como em temporalidade, ou seja, há quanto tempo esses sintomas estão ocorrendo de forma contínua. A partir desses sinais, a gente vai poder diagnosticar ou não um transtorno depressivo. Isso é ótimo, boa explicação, acho que ficou bem claro, né, os sinais. E o que é que acontece? Eu, como neuropsicóloga, eu recebo muitos pacientes que vêm com
várias queixas, né? Eles me procuram para fazer avaliação neuropsicológica, que é o mapeamento geral, cognitivo e emocional e comportamental do sujeito. E aí eles trazem a queixa assim: ai, doutor, eu vim fazer, eu quero saber se eu tenho depressão. Só que aí é como você disse, eu não tenho um teste que diga assim, a pessoa tem depressão. Eu tenho algumas escalas disponíveis pelo CRP que me dão alguns traços, né? Me indicam um certo caminho sobre ansiedade, alguma coisa do tipo, né? Tem algumas escalas que falam de depressão, mas não existe um teste que diga assim, tem depressão. Então, eu faço todo esse mapeamento cognitivo, faço um mapeamento emocional também, mas do ponto de vista clínico, através de uma boa anamnese, de observações, de contato com os familiares, né? Perfeito. E recentemente, eu tive um caso de um adolescente, adulto, né? 18 anos, mas ele é tão novinho assim que você olha e você acha que é um adolescente. Mas ele tem 18 anos, e aí ele sempre muito restrito, não gosta de se comunicar muito com as pessoas, ele não sai muito, ele chegou a falar assim pra mim: Graciele, minhas relações morrem porque eu não faço manutenção. Eu não respondo mensagens, eu não entro em contato. E pra mim tá tudo bem, eu não me importo. Então assim, quando você olha para esse adulto de 18 anos que não se importa em manter as relações e quer estar sempre no mundo dele, sempre jogando, sempre ali na TV, como que o senhor vê isso nesse ponto de uma pessoa novinha, né? Que ele tem 18 anos, está iniciando a vida adulta. Como é que você enxerga isso, nesse caso específico? Perfeito. Primeiro ponto a se observar é que a depressão é multifatorial. Então, no caso desse adulto, por exemplo, desse jovem, existem tanto fatores etiológicos, né, de causa, de fundo psicológico, que devem ser trabalhados, como fatores biológicos. E quando eu digo fatores biológicos, não é apenas a serotonina, a dopamina do cérebro, mas como é que é a alimentação desse jovem, se ele tem deficiências nutricionais, questão de ferritina, vitamina B12, o ácido fólico, tudo que já está comprovado com esses sintomas. Então, por exemplo, como é que é a função tireoidiana desse jovem, como é que é a questão de testosterona, né? Como é uma série de fatores, né? Vitamina D. Então, existem fatores biológicos implicados nisso também. E até mesmo fatores culturais, por exemplo, que podem estar implicados nisso, fatores comportamentais, o tempo de tela, se é um jovem que, por exemplo, utiliza a tela à noite, dorme pouco, e por dormir pouco, dormir mal, não tem disposição para trabalhar esses relacionamentos. Então, a primeira coisa que eu faria, por exemplo, nesse caso específico, seria ter um olhar amplo sobre as causas que podem estar interferindo nisso. Eu costumo dizer que a gente trabalha do mais básico para o mais complexo. Então, o que é o mais básico? É a biologia básica, né? Será que é um jovem obeso que pode ter, por exemplo, uma apneia do sono e por conta de uma apneia do sono é um sono não reparador que faz com que ele não cultive esses relacionamentos? Já vi vários casos do tipo. Então, a gente sempre vai do mais básico para o mais complexo, para questões mais profundas de fato, e muitas vezes o que é que eu percebo? Resolvendo o mais básico já traz um ótimo resultado. O jovem tende a ter uma melhor disposição para cultivar os relacionamentos, fazer novas amizades e por aí vai. Claro que no adolescente, especificamente, existe um ponto importante que muitas vezes não é o transtorno depressivo clássico, ou seja, aquele transtorno tratado com antidepressivo clássico, comum. E já já a gente vai falar sobre tratamento aqui, mas no adolescente é muito comum ter a depressão mista, a depressão bipolar, que é aquela depressão que vem não com falta de vontade, falta de energia, tristeza, mas muitas vezes com irritabilidade, com impulsividade, com compulsão, né, com alteração do ciclo sono-vigília, e muitas vezes o tratamento muda completamente. Então, precisa ser feito também um diagnóstico diferencial adequado. Perfeito, muito bom. Gente, arrasou. O doutor Davi agora arrasou. Adorei. Excelente explicação, e eu gostaria muito que a maioria dos médicos vissem dessa forma, né? Porque a gente às vezes vê que os médicos não olham desta forma, olham somente para o biológico, enfim. E como você disse, é multifatorial. Multifatorial. Temos histórias familiares, temos contextos culturais, temos todas as outras coisas que interferem no ambiente, né, na vida da pessoa, e ela pode se deprimir.
E como é que a gente faz, por exemplo, eu vi outro dia um vídeo seu que você falava sobre depressão em idoso. Então fala um pouquinho pra gente sobre depressão em idoso. Perfeito. A depressão no idoso é um tema que eu gosto muito de abordar porque é muito subdiagnosticado. Ou seja, não se diagnostica como deveria. Por quê? Porque, por exemplo, se tem uma visão na sociedade de que tudo é coisa da idade. Então, se o idoso está comendo menos, é porque ele está mais velho mesmo, ele vai comer menos. Se está dormindo mal, se dorme pouco. Ou se, por exemplo, tem uma dor inexplicável, aquela dor no corpo o dia inteiro, dor de cabeça o dia inteiro. Ou se tem, por exemplo, uma apatia, aquela falta de vontade com as coisas, né? Aquela perda do sabor das coisas. É como se fosse tudo da idade, né? Então, é como se fosse algo natural do envelhecimento. Em parte, alguns desses fatores podem ser, sim, trazidos por uma questão de envelhecimento, mas até um certo ponto. Chega um certo nível de sintomas e uma certa intensidade de sintomas que a gente não pode falar que é algo da idade de forma alguma. Então, essa questão de falar que ele está mais triste, ou está com muita dor, está com perda de apetite porque ele é velho, porque ele é idoso, isso não faz parte de nenhuma literatura científica séria que diga que isso é normal simplesmente pela idade. Então, a gente tem que abordar esses casos. Claro que há um fator cultural também, por exemplo, de que homens mais velhos, eles tendem a ter mais resistência a buscar uma ajuda, seja de psicólogo, seja de médico. Então, são homens que tendem a enfrentar esses processos sozinhos. E tem um outro detalhe que, como eu falei, a depressão no idoso não costuma vir com sinais tão intensos como a depressão no adolescente, por exemplo. Aquela tristeza intensa, o choro, né? Muitas vezes é algo mais sutil. É uma simples perda de apetite, é uma apatia, é um desânimo, é uma dor crônica que nenhum médico consegue explicar aquela dor. Então, muitas vezes, traz por esses sintomas mais sutis mesmo. Perfeito. E tem alguma coisa para falar que você acha que é importante sobre depressão, antes que a gente passe para a forma de tratamento, as formas de tratamento? Você acha que tem algo que possa assim, ponderar a respeito da depressão, que eu não perguntei? Primeiro ponto sobre a depressão, realmente, assim, algo essencial que eu gostaria de trazer sobre a depressão é que quanto mais cedo se diagnostica, menos tempo, né, a gente economiza esse tempo que seria um tempo passado sem nenhum tipo de qualidade de vida, com comprometimento cognitivo, comprometimento nos estudos, no trabalho, nos relacionamentos. Então, o essencial sobre a depressão é o tempo de diagnóstico, até porque existem pesquisas mostrando que longos tempos, né, muitos meses, muitos anos em depressão, traz alterações cerebrais, traz alterações cognitivas importantes que podem perdurar por um certo tempo. Então, esse diagnóstico precoce é essencial, buscar ajuda, seja através de consulta psicológica, consulta médica, uma avaliação, mas não ter receio, não ter vergonha de buscar ajuda. Esse é o ponto fundamental da depressão. Perfeito. E vale ressaltar também, doutor, o trabalho multidisciplinar, né? Sim. E é importante, porque às vezes a pessoa fala assim, eu não vou no psicólogo, eu não vou no psiquiatra, porque psiquiatra é coisa de doido, psicólogo é coisa de doido. Mas eu, como psicóloga, não falo com doido porque eu não vou ter como condição de conversar com doido. Então, não existe isso. A gente precisa quebrar essa crença de que doido é que vai para o psiquiatra e que vai para o psicólogo. Principalmente homem, né? Homem tem uma resistência muito grande, não somente com a questão de saúde mental, mas, por exemplo, no Novembro Azul, a gente fala da saúde do homem e a maioria dos homens não querem procurar médicos porque não querem fazer o tratamento que deveria fazer, né? Os exames que deveriam fazer. Então, assim... lembrar que esse tratamento, que esse diagnóstico é multidisciplinar, é entre o psicólogo, é entre o psiquiatra. Os dois vão caminhar juntos. Também tem a parte endócrina, né, que você falou, sim. Dos hormônios, de todas as outras coisas. Então, assim, é tudo um trabalho multidisciplinar. Não existe só psiquiatra, não existe só psicólogo, é um trabalho conjunto. E... eu quero falar sobre uma coisa importante também, que é uma provocação, de certa maneira, como psicóloga. A questão hoje a gente tem uma massa muito grande de questões relacionadas à depressão. E ansiedade também, que a gente vai falar daqui a pouco. Só que o que eu percebo também, doutor, é que as pessoas não estão sabendo lidar com as próprias emoções. Qualquer emoção desconfortável, ela quer fugir, e aí ela quer se medicar. Essa semana eu falei com uma colega assim, nossa, eu tô nervosa, eu tô estressada, eu tô ansiosa. Ela fez assim, toma um calmante. Aí
Aí eu falei assim pra ela, tomar calmante não, eu vou me acalmar sozinha. Eu vou me autorregular. Eu vejo que tem muita gente com dificuldade de se autorregular. E aí ela quer tomar um remédio. Ela quer tomar um Rivotril, ela quer tomar não sei o quê, ela quer tomar não sei o quê, porque ela não consegue lidar com as próprias emoções. Enquanto psiquiatra, você olha para isso também, para essa necessidade, por essa falta de habilidade de lidar com as emoções, quando alguém chega no seu consultório falando que está depressivo? Sim, com certeza. Hoje eu vejo isso basicamente em todas as idades, mas principalmente um baixo limiar, né, em relação a uma dificuldade de responder às frustrações, principalmente em jovens, né, adolescentes, adulto jovem, que é como se fosse qualquer tipo de frustração ou sofrimento fosse algo completamente inesperado, como se a vida fosse sempre aquela sensação de dopamina imediata, de um prazer imediato, e tudo que fugisse desse prazer imediato fosse algo completamente anormal, né? Então, são, por exemplo, pessoas que não passaram, não veem essas situações de sofrimento como situações de crescimento. Acho que uma linha da psicologia que eu gosto muito, na forma como enxergo o sofrimento, por exemplo, é a logoterapia, né? Que é a psicologia que traz um certo aspecto de sentido da vida e do sentido do sofrimento para o crescimento humano, né? Para o crescimento, seja através de virtude, seja através até de questões envolvendo uma certa espiritualidade, enfim. Então, como existe uma sensação de que tudo é dopamina rápida, de que tudo é prazer imediato, é o feed do TikTok, é o jogo online em excesso, ver a vida dos outros o tempo todo, né? A questão, por exemplo, do açúcar, alimentos muito açucarados, então tudo é um prazer muito imediato, qualquer coisa que gere o mínimo desconforto, né? Principalmente essas situações traumáticas da vida, passam a ser vistas como algo totalmente fora do comum, como se ninguém soubesse que um dia viria uma situação de luto na família, como se ninguém soubesse que um dia poderia ser demitido, como se ninguém soubesse que um dia existe a morte, né? Por exemplo, eu acho que na pandemia, por exemplo, da época do Covid, muita gente descobriu ou lembrou que existe a morte, então as pessoas não costumam lembrar sobre a morte, né? Então, não costumam meditar sobre isso, acham que é um assunto muito mórbido, de que é um assunto muito triste. Sendo que essa própria meditação da finitude da vida é muito importante também para a saúde mental. Então, existe uma grande frustração porque tudo se tornou um prazer imediato, uma busca por um prazer muito instantâneo. Perfeito. A logoterapia, bem lembrado, viu? Pensei que você ia falar da TCC. Eu falei, ele vai falar da TCC, ó. Falou da logoterapia, isso é bom. Sim. E você trouxe um ponto que a gente não pode descartar e que eu não tinha lembrado antes, espiritualidade. A gente precisa trabalhar esse viés também, né? Esse pilar da nossa vida. Não é sobre religião, é sobre espiritualidade. Porque tem coisas que só a nossa fé vai salvar, vai nos curar, vai nos levar para frente. Porque às vezes a medicação não vai, às vezes a terapia também não vai chegar num nível que você precisa ter uma espiritualidade trabalhada, precisa ter uma fé em alguma coisa, em alguém. Então, a fé é importante. A Organização Mundial de Saúde já coloca a espiritualidade como saúde também, né? Como fazendo parte da saúde. Então, assim, tem muita gente que também não tem fé, não acredita que existe algo maior, alguém maior que possa ajudar, que esteja organizando tudo por aqui. Então, assim, a falta de fé também é um dos pontos que com certeza deprime. Porque tem uma hora que o nosso limite humano nos para. E só a fé nos salva, né? Como Jesus dizia na Bíblia, a sua fé te curou. Sim. Não fui eu, foi a sua fé. Sim. Então a fé é importante, é extremamente importante para você que está em casa ouvindo a gente agora. Como tratar, doutor, a depressão? A gente sabe que o diagnóstico é multidisciplinar, como a gente já falou aqui, procure um psicólogo, procure um psiquiatra. E como tratar? Chegou o diagnóstico e agora? A primeira coisa que eu digo ao paciente é que o médico não trata a depressão sozinho nunca, né? Então, se um médico diz que, olha, vou garantir que seu tratamento da depressão vai ser aqui com esse medicamento, tem alguma coisa errada, porque o medicamento ele é um dos pilares, sim. O medicamento antidepressivo, por exemplo, ele vai ajudar na questão dos níveis de neurotransmissores no cérebro. A depender do medicamento, vai agir mais na serotonina, vai agir mais na dopamina, vai agir mais na noradrenalina.
A depender do perfil de depressão, então é muito importante lembrar, não é o antidepressivo da vizinha que deu certo com a vizinha que vai funcionar para você, porque existem vários tipos de depressão, né? Não é um tipo de depressão único, com sintomas únicos e com perfil único de paciente. Então, o primeiro ponto sobre o medicamento é que ele não é suficiente para o tratamento da depressão, apesar de ser muito importante em muitos casos. Né? Então, tem a questão, como eu falei, dessa parte biológica de questões hormonais. Já vi vários pacientes vindo com sintomas depressivos e quando foi corrigido o hipotireoidismo, por exemplo, a tireoide funcionando mal, ele melhorou significativamente, ou quando era uma paciente com menopausa, né? Então, entrando na menopausa, o hormônio estradiol começa a cair, isso pode trazer sintomas também. Um paciente obeso que está inflamado, afinal, obesidade a gente tem que trazer bem claro aqui que é uma doença, porque é uma condição inflamatória do organismo, né? Então, quando se melhora a obesidade, se melhora também a saúde mental, ou a apneia do sono e por aí vai. Então, existe toda essa parte biológica, mas, como eu falei, existe também uma parte psicológica muito forte. Então, eu sempre digo ao paciente que não tem como tratar se ele não estiver devidamente acompanhado por um psicoterapeuta, né, por um psicólogo, ou a depender, vou encaminhar para a abordagem que fizer mais sentido para aquele paciente, mas ele precisa estar acompanhado também dessa parte psicológica, porque o médico não é o profissional que está habilitado para lidar com isso, né? Então, isso é muito importante. Perfeito, isso aí. Sim. Vamos agora falar de ansiedade? É outro ponto que está aflorando, assim, bombando na sociedade hoje. Ansiedade, vamos lá. Assim como a tristeza, a ansiedade faz parte do nosso sistema nervoso central, faz parte das nossas emoções, é um funcionamento normal. Nós precisamos estar ansiosos em alguns momentos, a nível de sobrevivência, de proteção da nossa espécie. É importante estar ansioso quando a gente vai fazer uma prova. Estou falando do ponto de vista psicológico, tá, doutor? Sim. É importante estar ansioso quando a gente vai fazer uma prova. É importante estar ansioso quando a gente vai casar. É importante estar ansioso quando a gente vai comprar um carro novo. Enfim, a ansiedade faz parte da nossa estrutura normal. Aí, hoje, a gente vê no Instagram que você não pode estar ansioso. Por que eu estou trazendo muito essa questão de rede social? Porque hoje está bombando uma vida perfeita. Ninguém pode ser triste nem ansioso. Você tem que trabalhar a sua ansiedade. Então, assim, ansiedade é normal, é saudável, mas se ela se exceder um pouco, ela passa a ser um transtorno. E aí, a pergunta que eu te faço é, quando que a ansiedade passa a ser um transtorno? Perfeito. É como se... Uma analogia que a gente pode fazer é como um alarme de um carro, né? Então, um carro ele tem que tocar o alarme se alguém estiver tentando roubá-lo, né? Então, seria anormal se tentassem roubar o carro e não tocasse o alarme dele. Então, a questão do sistema cerebral responsável por isso, né? Por essa questão, por exemplo, do medo, né? Se chegar um leão, né, de repente na sua frente, se você ficar tranquilo, não vai dar certo. Então, existe um sistema cerebral, né, principalmente, né, na parte da amígdala, que é uma estrutura cerebral relacionada à questão do medo, o hipotálamo também, que coordena o eixo hipófise e adrenal, o sistema, por exemplo, relacionado ao sistema nervoso autônomo, né, que desencadeia essa resposta do corpo de sudorese, de palpitação, né, de taquicardia, numa resposta a uma questão urgente. Tudo isso é normal, né? Em diversas condições isso é absolutamente normal. Como eu falei, é como se o carro tocasse porque alguém está tentando roubá-lo. A questão é se cai uma folha nesse carro ou se um passarinho pisa lá no teto do carro e o carro começar a tocar também, não é normal isso. Então ele está soando, apitando esse alarme por qualquer motivo, né? Então isso já é algo estranho. Então para a questão da ansiedade, eu sempre analiso 3 fatores principais, que é a intensidade, a frequência e a proporcionalidade. Então, como é que está a intensidade desses sintomas? Está com sintomas físicos associados, palpitação, sudorese, falta de ar, tontura, enjoo, né? Então, esses sintomas físicos já não são normais na maioria das situações. Então, o primeiro ponto é intensidade, o segundo ponto é proporcionalidade. Então, essa ansiedade foi uma resposta a quê? Né? Foi uma resposta a uma prova no dia seguinte, foi uma resposta a
a nada de repente, né? Algo que nem se pôde identificar, veio do nada, né? E a gente tem que analisar também a frequência. É diariamente, é uma vez por semana, uma vez por mês. E como é que está afetando a qualidade de vida também, né? Se está afetando o sono, é uma ansiedade que chega a afetar o tempo de iniciar o sono, uma ansiedade que afeta os relacionamentos, uma ansiedade que afeta no trabalho, né? Então tudo isso tem que ser analisado para saber se é uma ansiedade normal ou se é uma ansiedade patológica. Adorei a analogia do carro. Excelente, esse alarme. É exatamente isso. A gente não pode viver no modo sobrevivência, que é com as amígdalas ali super estimuladas o tempo todo, o eixo HPA que você trouxe, né, muito bem. Então, assim, quando a gente está vivendo o tempo todo nesse modo de alerta, de sobrevivência, que é nesse modo do alarme ligado o tempo todo, que nenhuma folha pode tocar no carro que dispara, aí a gente precisa ver também a nossa sensibilidade aos acontecimentos. Olhando do ponto de vista psicológico, é sempre estar se automonitorando, verificando como que eu estou reagindo aos estímulos que chegam até a mim, né? De que forma eu estou encarando a vida, como que eu enxergo isso, né? Por que tudo vem a mim e me deixa muito ansioso? São perguntas que a gente precisa se fazer para que a gente comece a se entender. Porque a terapia, ela vai ajudar, a psicoterapia, ela vai ajudar nesse processo de aprendizagem, de aprendizado, de entendimento, de autoconhecimento, de saber por que determinados gatilhos disparam em minha ansiedade, né? Conhecer as necessidades emocionais que todos temos, né? E começar a verificar o porquê que eu reajo com tanta ansiedade, por que eu me deixo levar por essa ansiedade ao ponto de transtornar a minha vida, né? De não me deixar dormir, de não me deixar comer, de comer demais. Perfeito. De beber, de ir pra festa, de fumar. Porque tem muita gente que faz o quê? Tá muito ansioso, aí quer fumar, aí vai beber, aí vai fazer um monte de coisa que não faria, ao invés de ir fazer exercício físico para dar uma reduzida, né? No estresse, melhorar um pouco. Então, assim, a gente tem sempre que se perguntar por que eu reajo dessa forma e por que alguns gatilhos disparam em mim tanta ansiedade. Esse é um ponto de reflexão para que a gente comece a tratar essa ansiedade. Né? Dentro do consultório é assim que a gente procede, vai levando o paciente para refletir, vai fazendo esse caminho. E aí, quando a gente vê que precisa realmente de uma química para poder ajudar nesse processo, aí a gente orienta que procure um psiquiatra para que ele possa receber uma medicação adequada, de acordo com o caso do paciente, né? Verificada com o seu olhar médico, que é diferente do nosso psicológico. Como é que a gente pode... você atende a partir dos 13 anos, não é isso? Sim. Como é que a gente pode identificar um transtorno ansioso num adolescente de 13 anos e levando em consideração os estímulos que eles têm hoje, né? Que são muitos estímulos de tela. Perfeito, excelente pergunta. Existem muitos fatores comportamentais nos adolescentes que confundem com fatores propriamente biológicos, né? Do que é químico, do que é comportamental, enfim. E o que, por exemplo, no fator ansiedade, o que chama mais atenção na adolescente é, por exemplo, os sintomas físicos, né? Então, adolescente que chega relatando que fica ansioso antes de ir para a escola, começa a suar frio, começa a ter tremor, palpitação, né? Começa a ter tontura, enjoo, né? Então, esses sintomas físicos chamam muita atenção, porque isso já não é uma ansiedade normal, né? A questão propriamente do sono, então, aquele adolescente que mesmo sem a tela, né, ele tira a tela antes de dormir, mas permanece com aqueles pensamentos acelerados e não consegue iniciar esse sono por pensamentos que a gente chama de ruminação. Ele fica ruminando fatos que aconteceram ou que podem acontecer, né? O que é que, se eu não fizer isso, o que é que vai gerar? Se eu fizer, o que é que vai acontecer? Então ele fica ruminando todas as possibilidades possíveis. Isso afeta o sono. A gente avalia também o relacionamento desse adolescente, então como é que isso está impactando nas amizades, se as pessoas ao redor estão percebendo, então sempre conversa com os pais, por exemplo, para entender um pouco melhor esse cenário, né? Então são pontos que a gente vai detectando e vai diferenciando se é algo mais comportamental, se é algo mais realmente
digamos, biológico, né? Que a gente sabe que não é só biológico, é também psicológico. Então, a partir desses detalhes que a gente vai conversando com o adolescente, com o pai, com o irmão, por exemplo, vamos montando esse quebra-cabeça e entendendo se é algo realmente que precisa de um tratamento medicamentoso, né? Então, seria dessa forma. Uma dúvida. Sim. Você, como psiquiatra, você diagnostica, é uma palavra meio feia, né? Meio estranha assim. Uhum. Você dá o diagnóstico na primeira sessão? Cheguei lá com um adolescente, meu sobrinho Theo, tem 14 anos. Aí eu chego lá e digo, doutor, ele tem isso, isso e isso. No primeiro momento você já diz, não, ele tem um transtorno de ansiedade. Como é que você procede normalmente? Muitas vezes é perfeitamente possível fazer um diagnóstico psiquiátrico na primeira sessão. Dá para bater o martelo mesmo, né? Por exemplo, paciente que está há 6 meses com intensa avolia, perda de vontade de fazer qualquer tipo de coisa, uma intensa anedonia, que é essa perda do prazer, né? Enfim, a depender da intensidade dos sintomas, ou, por exemplo, sintomas de ansiedade muito clássicos, com crises muito intensas e muito frequentes. Certamente dá para diagnosticar numa primeira consulta. Mesmo quando não é possível bater o martelo de diagnóstico numa primeira consulta, ou seja, fica ali para a consulta de retorno muitas vezes, não quer dizer que o psiquiatra não vai fazer absolutamente nada. Por quê? Porque os medicamentos psiquiátricos, eles não se baseiam apenas em diagnóstico, eles se baseiam muitas vezes em sintomas. Então, se é uma pessoa que tem um sintoma muito intenso de irritabilidade, mas que a gente ainda não diagnosticou a causa dessa irritabilidade, porém uma irritabilidade muito intensa, patológica, existe um medicamento para essa irritabilidade que não precisa necessariamente de um diagnóstico clássico, né? Ele pode atuar basicamente no sintoma de irritabilidade propriamente dito. Ou, por exemplo, eu já posso solicitar exames a esses pacientes, né? Então, já vou solicitar exames laboratoriais, a depender, já vou solicitar uma polissonografia, né? Então, já posso fazer orientações de estilo de vida, já posso fazer orientações do que fazer numa crise. Então, as orientações vão acontecer normalmente e eu vou falar ao paciente, olha, os sintomas não são tão claros, não são tão elucidativos. Na consulta de retorno, a gente vai ter um melhor grau de detalhamento para saber se é isso ou se é aquilo. Já vou apresentar suspeitas para ele e vou tentar entender esse processo melhor. Perfeito. Perfeito. É porque às vezes a gente fica assim, né? Vou falar a verdade. A gente fala assim, o psiquiatra viu a pessoa uma vez só e já está dizendo que ele tem ansiedade. O que acontece, por exemplo, é que são consultas muito rápidas. Isso acontece, né? Psiquiatra aqui com 15 minutos quer bater um diagnóstico. Isso é inviável, tá? Então, assim, a consulta psiquiátrica, principalmente a primeira consulta, precisa ser pelo menos de 60 minutos, assim, é o básico, né? 50, 60, até mais, muitas vezes. Às vezes tem consulta que vai para 1h30, depender do paciente. Agora, tem uma consulta de 10, 15 minutos e falar que diagnosticou, isso não condiz com realidade. Perfeito. Né? Isso é bom, viu, gente, saber. Olha que vocês estão ouvindo do psiquiatra, não é de mim, que é psicóloga. Vamos lá. Transtorno de ansiedade em adultos. Hoje nós temos uma gama de pessoas adultas que estão muito ansiosas. Elas prejudicam os trabalhos, prejudicam as relações, e elas se prejudicam porque geram um sofrimento muito grande e elas não sabem como lidar com isso. Mais uma vez a gente volta para o gerenciamento emocional, porque eu vejo muito no consultório e na minha vida de forma geral, pessoas que até têm uma boa instrução, mas não sabem gerenciar suas emoções. Né? Então, assim, hoje, gerenciar as emoções é realmente uma prática que nem todo mundo consegue fazer. Então, como é que a gente pode falar para o adulto que está nos ouvindo hoje, como que a gente faz, quais orientações que você pode passar, para que ele possa gerenciar um pouco melhor essas emoções, essa ansiedade, não permitir que ela atrapalhe tanto, prejudique tanto as suas relações e seu próprio trabalho. Como é que você pode ajudar nesse sentido? Perfeito. Para o adulto, por exemplo, claro, se não for um adulto que tem um transtorno muito clássico, né? Um adulto que basicamente não tem um transtorno psiquiátrico, mas que quer aprender a gerenciar melhor as suas emoções cotidianas. O primeiro ponto
é como eu falei, saber se realmente não é um transtorno psiquiátrico. Segundo ponto, sendo descartado maiores transtornos, eu acho que o que agrega muito é construir uma visão de mundo, é mais uma questão cultural, né? Como ele enxerga a questão do sofrimento, dos contratempos, né? Então, o que ajuda muito nisso é a questão de boas leituras, né? O que é que ele lê a respeito disso. Por exemplo, a gente vinha falando da logoterapia, né? Então, o fundador da logoterapia tem livros muito bons sobre essa questão do sofrimento, ou a questão da espiritualidade, né? A gente está num país predominantemente cristão, então a leitura da Bíblia, por exemplo, ou independentemente da religião da pessoa, mas se ela tem uma espiritualidade que possa trazer um certo senso de enxergar além do fato em si. Então, enxergar o sofrimento além do sofrimento em si, enxergar a tristeza além da tristeza em si. Então, esse ponto é muito importante. Os hábitos de vida também são muito importantes. Então, a prática de atividade física já está comprovada por inúmeros motivos biológicos, de estímulo de BDNF, que é o fator neurotrófico cerebral, de estímulo de neurotransmissores, como serotonina, dopamina, estímulo hormonal de testosterona. Através de inúmeros motivos, já está comprovado que a atividade física é um fator protetor para essas questões de gerenciamento emocional. Então, por exemplo, eu indico para jovens que vêm no meu consultório de repente fazer uma arte marcial, que a arte marcial, além desse fator biológico cerebral, tem um fator também de disciplina, por exemplo, né? Então, a atividade física é essencial. A questão do sono, né? Então, é o básico bem feito. A pessoa que chega ao meu consultório diz que não consegue gerenciar as emoções, mas dorme 5 horas por noite, aí até que ela não consiga ajustar isso, realmente vai ficar complicado, né? Qualquer outro tipo de orientação. Então, sono, alimentação, como é que essa pessoa se alimenta. Então, é um conjunto de fatores, né? O gerenciamento emocional é um conjunto de fatores, não existe um segredo específico de um livro de autoajuda que eu fale, olha, faça isso que você vai ter uma boa inteligência emocional. É um conjunto de fatores, desde o mais básico, sono, alimentação, atividade física, até questões mais complexas também de como ele enxerga o mundo, o que é que ele consome, que é o que a gente chama do imaginário, até qual tipo de música, qual tipo de filme ouve, o que é que isso ensina a ele sobre as coisas que o cercam, né? Então tudo isso vai interferir. Perfeito, perfeito. Gostei da resposta. É o seguinte, a meditação também é uma prática excelente. A gente já tem estudos que mostram que a meditação, às vezes, ela pode diminuir o tamanho da amígdala. Então, aquele alarme que o doutor trouxe aqui no início, que fica sempre ligado, já conseguimos reduzir um pouquinho a eficácia desse alarme. Então, a gente desativa esse modo sobrevivência, desativa um pouco mais esse alarme, e aí a gente consegue ter um manejo melhor, né, das emoções. A gente não fica disparando por qualquer folha que cai no teto do carro. Gostei dessa analogia, aprendi, vou levar pra vida, viu, Adson? Presta atenção. Aí, o que é que acontece? Então, assim, a meditação é extremamente importante, mas hoje a gente tem uma dificuldade de se calar, tem uma dificuldade de parar de ficar na tela, tem dificuldade de respirar com consciência, né? E é uma das coisas que está muito clara na literatura científica, que é a respiração consciente, aquela respiração que você realmente se percebe naquele momento, no momento presente. Porque no momento presente, é onde que a gente está. A gente não tem mais passado e não tem futuro. Então, a gente só consegue viver no presente. Mas o problema é que a gente está sempre no passado ou está sempre no futuro, mas nunca está no presente. A gente está vivendo no automático. Até por conta de tantos estímulos que a gente recebe hoje, a gente é bombardeado por Instagram, por TikTok, por não sei o quê. O WhatsApp chega 10 mil mensagens no dia para você. Então, assim, tem muito estímulo, tem muita coisa ao nosso redor que vai também aumentando o nível de ansiedade. E aí a higiene do sono, como você trouxe, é importante. A gente precisa também se desligar das telas com um pouco mais de antecedência da hora de dormir. A gente precisa se afastar, diminuir as luzes também de casa, não deixar aquela luz muito clara, aquela coisa, né? Já ir reduzindo tudo para que a gente possa dormir. E quanto melhor a gente dorme, mais eficiente a gente fica durante o dia. Para todas as coisas, para ter uma boa qualidade de produtiva, né? Para ter uma qualidade de emocional, junto com a atividade física, que é extremamente importante, que a gente já sabe de todas as formas, que já está dito, já bateram o martelo e é fato.
E a atividade física também ajuda a disparar alguns neurotransmissores que relaxam a gente de imediato. Você pode observar. Se você faz uma atividade física, seja ela qual for, você muda o seu estado emocional na mesma hora. É uma coisa muito louca isso. Você tá triste, de repente você bota uma música que você gosta, você dança um pouquinho, já acabou a tristeza. Seu estado emocional muda muito. Uma coisa muito importante que você trouxe, doutor, que ninguém observa na maioria das vezes, é a questão dos estímulos, por exemplo, de música. Músicas que a gente escuta, a música tem um dom de penetrar, né, no nosso sistema nervoso central, nas nossas emoções, e faz com que a gente se envolva com aquela música, com aquela letra. Então, às vezes, as pessoas sofrem muito porque estão ouvindo muita sofrência, como diz por aí. Né? Então, alimenta uma emoção que ela nem sabe que está alimentando. Aí você pega uma música muito agitada, fica ouvindo o tempo todo aquela música agitada, que bate, que faz barulho, que você não consegue ouvir o que está a voz da pessoa que está na sua casa. Aí você não quer ficar estressado? Como que você não vai ficar estressado, gente? Se você está muito estimulado, você vai ficar louco, você vai surtar. E não vai ter psiquiatra que resolva, não vai ter remédio que resolva, porque ele vai lhe medicar, mas você vai de novo para aquela música absurdamente alta, que é um batuque extremo, que deixa você louco e você não vai conseguir se restabelecer nunca. Então, assim, ansiedade em idoso, para a gente fechar a ansiedade. Como é que você vê, você falou sobre a depressão em idoso, e vamos falar sobre a ansiedade em idoso. Como que funciona? Como Excelente. Sim. No idoso, os sintomas de ansiedade costumam ser mais sutis, como qualquer questão psiquiátrica em idoso costuma ser mais sutil também. Porque muitas vezes, primeiro que no idoso o diagnóstico diferencial tem que ser mais cauteloso também. Pode ser até um processo demencial, né? Será que não é uma questão ali de doença de Alzheimer, um Parkinson, ou, por exemplo, uma questão de desnutrição, idoso que não se alimenta bem. Então, esse ponto do diagnóstico diferencial no idoso, ele é diferente também. A ansiedade, propriamente, no idoso, ele vem menos com esses sintomas físicos, geralmente, né, de crise propriamente dita, mas também pode vir com essas crises de ansiedade propriamente, né, com sudorese, falta de ar, palpitação. Claro que no idoso a palpitação vai ser muito mais investigada do ponto de vista cardiológico, diferente de um jovem que não tem, que também tem que ser investigado desse ponto de vista, mas que dificilmente vai ter uma questão cardiológica mesmo. Então, muitas vezes no idoso vem em forma de pensamentos ruminativos, né, de repetição do conteúdo dos pensamentos, né, dessa questão da preocupação muito intensa, a preocupação que perdura ao longo do dia, que afeta a sua qualidade de vida, afeta os relacionamentos de forma geral. No idoso pode vir muito em forma de alteração de apetite. Então, existe uma alteração do apetite que pode começar a comer um pouco menos ou comer mais também. Existem muitos idosos que, quando mais ansiosos, descontam na comida, então eles comem mais, isso é muito comum. Existe também um ponto da cognição, né, do idoso, que pode alterar um pouquinho nessa questão de ansiedade, né, questão da dor crônica. Então, ansiedade, depressão no idoso vai muito para a questão da dor. Então, a dor articular, que quando vai ao reumatologista, vai ao ortopedista, não tem nada, né? Então, muitas vezes vai para esse fator de psicossomatização. Então, tem esses elementos diferenciados aí na ansiedade no idoso. Perfeito, é isso aí. Sim. Psicossomatização, quase que não sai. É isso Sim. aí. Isso, quando a gente não elabora na mente, o corpo Sim. responde, né? Então, assim, como que a gente vai diagnosticar o transtorno de ansiedade? Vamos passar pelo psicólogo bonitinho, fazer tudo certinho, fazer as terapias, né? Vamos ao psiquiatra, vamos fazer esse diagnóstico que também é multidisciplinar. Sim, pode ser individualizado? Pode, mas como o doutor trouxe claramente aqui um pouco antes, tem coisas que o psiquiatra não vai fazer e tem coisas que o psicólogo não vai fazer. Por exemplo, o psicólogo não é habilitado para passar medicação. Que fique claro, porque é uma coisa que todo mundo pergunta, né? Doutora, a senhora pode passar uma medicação para mim? Eu disse, ainda não fiz medicina, mas no dia que eu fizer a gente vê, né? E o psiquiatra não pode fazer terapia, né? Psicoterapia, a não ser que ele faça
Psicologia, ou algum curso de psicoterapia que tem por aí livre, enfim. Sim. Mas cada um no seu quadrado, cada um respeitando seu espaço, e um trabalho multidisciplinar, como a gente está fazendo aqui hoje, inclusive, é um trabalho multidisciplinar, é uma troca muito boa, por sinal, né, de muito aprendizado. Então, assim, sempre procurar os profissionais adequados, evitar procurar o coach da internet. Não tenho nada contra os coaches, inclusive eu tenho um curso de coach, né, Adson? Então, assim, vamos procurar o profissional adequado, porque o meu medo, doutor, sabe o que é? Não é nem o problema da pessoa em si, é o profissional que vai ajudar a tratar esse problema. Porque, assim, a gente não conhece o profissional, entende? E a gente também nem sabe a conduta desse profissional. Então tem que saber realmente qual é o profissional. Se esse profissional é realmente habilitado, porque vai tratar da sua saúde mental. Como é que vai ser isso? Vai pegar qualquer maluco que diz que sabe e não sabe nada? Aí ele passa uma medicação errada. Mais prejudicado que ajudar, né? Exatamente. Um psicólogo que é mais doido do que a pessoa que está procurando terapia. Então tudo isso você tem que avaliar antes de ir lá e entregar a sua vida assim para uma pessoa que você não sabe quem é. Então tem que ter cuidado com a busca pelo profissional. Como que a gente pode tratar a ansiedade? Quais assim medicações? A gente já sabe da meditação, dos hábitos de vida, atividades físicas e medicação. Como que você vê isso como um profissional que trabalha com é integrativo, né? Que você trouxe lá atrás? Sim. Assim, essa abordagem integrativa não quer dizer que eu não vou utilizar medicamentos. Eu vou prescrever medicamentos sim, principalmente quando for um caso de ansiedade, né, moderada a grave. Às vezes uma ansiedade leve, um transtorno de ansiedade leve, até dá para conduzir de uma forma que seja com a terapia, de forma que seja com a suplementação, com a avaliação dos exames. Mas quando passa de moderado a grave ou afetando muito a qualidade de vida da pessoa, necessariamente precisa ter a medicação. Essa medicação é principalmente os inibidores seletivos de recaptação da serotonina. Ou seja, são aqueles medicamentos que vão aumentar os níveis de serotonina no cérebro, reduzindo o processo de recaptação desse neurotransmissor, que é como se fosse um processo de jogar fora, digamos, esse neurotransmissor no cérebro. Então, aumentando os níveis de serotonina no cérebro, a pessoa vai ter uma sensação de mais calma, né, de mais tranquilidade, o humor vai melhorar. E aí, como eu disse, a escolha do medicamento é muito personalizada. Existem vários tipos de medicamento para ansiedade. Escitalopram, fluoxetina e por aí vai, né? Então, assim, venlafaxina, a gente tem tantos medicamentos hoje, uns 20, 25 medicamentos que sejam, mais do que isso, e cada um vai ter um perfil de ação melhor em um perfil específico de paciente. Então, é um paciente que tem uma queda de apetite, é um paciente que dorme mal, é um paciente que está com falta de vontade intensa. Para cada situação dessa, vai ter um medicamento mais apropriado. Então, a questão do medicamento, só para deixar claro, não gera nenhum tipo de dependência. Então, na psiquiatria, existem aqueles medicamentos que geram dependência, como os benzodiazepínicos, clonazepam, diazepam, né? Até mesmo o zolpidem gera muita dependência. Existem alguns medicamentos que de fato vão causar isso, mas os antidepressivos, que são os medicamentos utilizados para depressão e para ansiedade, não têm esse potencial. Além disso, não é um tratamento para a vida toda. Então, não é, vou usar 2, 3, 4 anos. Geralmente, não. Geralmente, é de 6 a 12 meses após a melhora. Então, se o paciente começou a usar o medicamento, melhorou com 3 meses, então, a partir desse tempo, vai se contar mais 6 a 12 meses para tentar avaliar um processo de desmame, né? E esse desmame vai acontecer de qual forma? Será que o paciente conseguiu implementar novos hábitos de vida, começou a fazer atividade física, começou a dormir bem, corrigiu as deficiências nutricionais, corrigiu a apneia do sono, deficiências hormonais, tudo isso. Então, a partir disso, a gente vai poder saber se tem capacidade para desmamar, se não tem. Então, isso é muito importante. E a terapia também, né? Com certeza. Isso aí é o básico para... Eu digo para todo paciente com ansiedade, nem tente sem terapia, né? Acho que tem que ter essa parte, esse trabalho psicológico, porque senão fica um trabalho muito limitado, né? Até quando tirar a medicação, aqueles sintomas que tinham melhorado
vão deflagrar novamente por questões psicológicas, né? Por questões psicológicas não trabalhadas, não desenvolvidas, que vão permanecer ali. O medicamento não trata isso. Perfeito. Né? Exatamente. O medicamento não lhe dá gerenciamento de emoção. Ele não faz esse milagre ainda. Sim. Então, esse milagre quem faz é você. Então, trate as suas emoções, tome sua medicação, se for o caso. E é importante falar, é para tomar a medicação certinha. Diariamente. Porque tem gente que fala assim, eu tomei hoje, mas amanhã... Aí eu acho que hoje eu não vou tomar, porque eu não tô me sentindo tanto como tava. Aí muda, não toma a medicação no outro dia, e toma tipo um dia sim, um dia não. Já vi muito isso. E o pior, além de comprometer o tratamento, tem a síndrome de retirada. Então, naquele dia que não tomar o medicamento, vai ter mais ansiedade, vai ter dor de cabeça, vai ter um enjoo, por conta dessa queda abrupta dos níveis do medicamento no sangue. Então, se a pessoa se propôs a iniciar um tratamento medicamentoso, ela tem que estar ciente de que o uso é diário mesmo. Perfeito, né? Tá vendo como é bom esclarecer? Porque a galera faz assim, ó, eu tomo hoje, amanhã eu não tomo, então não pode, já ouviu aí que o doutor falou. Então, vamos passar agora, quer falar mais alguma coisa sobre ansiedade ou vamos passar para o TDAH? Vamos passar então para o TDAH. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH. Que é um transtorno do neurodesenvolvimento que começa lá no iniciozinho da vida, às vezes até na gestação e vai indo, aí na infância, na primeira infância, vai começando a ter uns sinais, aí vai subindo. E aí, às vezes, a gente não trata muito logo no início, aí chega na adultez e aí já tá bem complicado. Hoje a gente tem uma gama de diagnóstico, tem muito diagnóstico de TDAH. Assim, eu acho que, eu não sei se é tão verdade assim. Se é real mesmo. Se é real, porque é muito. Qualquer desatenção que a gente tenha, qualquer agitação um pouco maior, todo mundo diz, já tem TDAH. Criança que não fica quieta um pouquinho, já bagunçou aqui 5 minutos, já tem TDAH. Mas a gente tem que entender que criança é saudável, ela é agitada, ela tem energia para gastar. Então, a gente não pode simplesmente dizer que porque uma criança é agitada, ela tem TDAH, ela é hiperativa. A gente não pode dizer que porque às vezes ela viaja um pouquinho na maionese, desfoca ali, ela tem um TDAH desatento. Não é assim. Ninguém fica focado 24 horas. Nenhum adulto, ninguém, nem quem tem hiperfoco. Ele não vai focar 24 horas. Ele vai focar, mas em algum momento ele vai desfocar, porque é natural do funcionamento cognitivo. Existem casinhas, como eu posso falar de uma maneira mais fácil, existem casinhas no nosso cérebro que a gente vai passando durante o dia e a gente vai ficando no modo padrão, a gente fica em outra casinha e aí a gente vai mudando e faz parte do processo. Então, assim, como identificar o TDAH? A partir dos 13 anos, que é o seu público-alvo. Como que eu vou identificar? Como que eu vou diferenciar o discurso da mãe que chega? Doutor Davi, meu filho não fica quieto, que não sei o quê, porque não para. Como é que eu vou identificar esse discurso? Eu vou identificar o que está ali por trás? Como é que o senhor faz esse processo? Excelente. Essa questão do super diagnóstico, ou seja, diagnosticar acima do normal, né? Ou realmente algo ali, um diagnóstico que não condiz à realidade, isso acontece muito no caso do TDAH, principalmente em adolescentes. Já nos adultos, eu vejo muitas vezes o contrário, o subdiagnóstico, ou seja, diagnosticar menos do que deveria. Então, tem muitos adultos que têm TDAH, não sabem disso, e as pesquisas evidenciam o quê? Que esses adultos com TDAH não diagnosticado vão ter mais problemas com o uso de substâncias psicoativas, né? Álcool, drogas, né? A própria cocaína, por exemplo, porque esse uso de substâncias psicoativas vai tentar compensar um mecanismo cerebral não tratado. São adultos que vão divorciar mais por problemas de relacionamento, são adultos que vão ter mais fracasso no trabalho, no emprego, vão ser demitidos mais vezes. Então, nos adolescentes eu vejo muito um super diagnóstico, nos adultos eu vejo um subdiagnóstico, ou seja, adultos não diagnosticados. Veja bem, os sintomas do TDAH na criança, no adolescente, principalmente adolescente, que é o público que eu lido mais cotidianamente, é mais sintomas voltados para hiperatividade. Assim, tem muita desatenção também, mas costuma ter uma hiperatividade, e no adulto é mais do aspecto da desatenção. A gente vai diferenciar um pouco aqui os sintomas em um e em outra faixa etária. Esses sintomas de desatenção, né, eles não podem começar na vida adulta. Então, aquele adulto que fala que começou a ficar desatento com 30 anos, ele não tem TDAH. Ele pode ter outras coisas comportamentais, ou ansiedade, ou depressão,
mas ele não tem TDAH, porque TDAH é um transtorno de neurodesenvolvimento. Sendo um transtorno de neurodesenvolvimento, ele não começa na fase adulta, ele começa na infância. Então, é aquela pessoa que desde a infância começa a ter muita dificuldade, por exemplo, de concluir, assistir um filme que seja, ler um capítulo de um livro na adolescência, não conseguir prestar atenção em conversas com amigos, né? Não entender o que as pessoas estão dizendo, ou interromper muito as falas, ou ter dificuldade, por exemplo, de gerenciamento de tempo, aquela pessoa que sempre chega atrasada em tudo, que não consegue planejar nada, tem dificuldade de planejamento, ou a pessoa com dificuldade de persistência, então troca de projeto o tempo todo, começa uma atividade física, começa um judô, não se adapta, aí vai pro boxe, aí vai pro vôlei, aí vai pro futebol, aí muda o tempo todo, aí chega na fase adulta, aí começa a faculdade e tal, aí muda de faculdade, aí já pensa em outro emprego, já pensa em outro projeto profissional e vai... É um caos, né? Um planejamento... Relacionamento, exato, também. Começa outro, termina. Relacionamento também, Então, tem essa questão da dificuldade de persistência, né? O outro sintoma, por exemplo, seriam sintomas motores, então a pessoa fica sentada, começa a balançar o braço, começa a balançar as pernas, começa a ficar muito inquieto, qualquer barulhinho já sai da cadeira para ver o que é, né? Não consegue manter o foco minimamente, né? Então, é um conjunto de fatores. Existe até hoje o que o pessoal diz do hiperfoco, mas o hiperfoco ainda não é considerado um sintoma oficial, um sintoma, assim, confiável, eu diria, de TDAH. Eu sou hiperfocado em conteúdo tal, né, em filme de tal tipo ou em tal esporte, né? Eu sou hiperfocado nisso. Será que eu tenho TDAH? Não, se for hiperfoco sozinho não é TDAH. Tem que ter ou sintomas do espectro da desatenção ou sintomas da parte da hiperatividade ou os dois, né? Então, necessariamente precisa ter um desses dois polos aí presentes desde a infância e de forma contínua, ou seja, não vai melhorar do nada, né? Claro que pode melhorar com questões comportamentais. E aí o que confunde muito o diagnóstico do TDAH é a questão dos hábitos hoje nos adolescentes, né? Então, são adolescentes que ficam desde a infância já no TikTok, no Instagram, com muito açúcar, alimentos muito açucarados, em joguinho online, ou até em jogo de aposta mesmo. Aquela dopamina rápida que não demanda sacrifício nenhum, né? Uma dopamina imediata, e que aí se torna mais difícil diagnosticar o TDAH. Tem que ser uma investigação muito mais detalhada para saber se é algo comportamental dessa dopamina suja, né? Ou se é algo realmente biológico. Então, realmente tem isso. Perfeito. E a gente faz avaliação neuropsicológica para investigação do TDAH. Aí sim a gente já consegue ter testes, tem testes psicométricos que a gente já vai avaliar níveis de atenção, concentração, memória, tudo isso faz parte do funcionamento cognitivo do sujeito e pode ter um TDAH. É diferenciado. Então, na avaliação neuropsicológica, a gente já consegue ter uma resposta mais específica, mais clara, que pode ajudar também o psiquiatra a fechar o diagnóstico, né? Que esclarece muita coisa. Com certeza. Exatamente. E aí a gente já começa a identificar, por isso que eu te fiz aquela pergunta, né? Tipo assim, como é que a gente identifica se é de fato aquilo que a mãe está trazendo ou não? E aí a gente começa a investigar mais profundamente, a gente olha, faz os testes, verifica os níveis de atenção, de memória, de funções executivas, como é que estão e tudo mais. Aí a gente faz aquele mapeamento e aí a gente consegue começar a conversar com o sujeito também, a gente consegue entender esse sujeito, consegue entender a estrutura familiar, consegue entender o ambiente que ele está envolvido e o que é que estimula nele, né? Quanto que estimula essa desatenção ou essa hiperatividade. E aí a gente vai e consegue ter uma clareza maior de diagnóstico. Então, assim, sempre verificar todos os fatores que estão envolvidos é importante. Não é uma coisa que é fácil, porque às vezes tem coisas que confundem o diagnóstico, né? Então, tem que sempre ter um olhar mais apurado, verificar com mais cautela, para também não ter muito diagnóstico, que não é, né? E também não subdiagnosticar, como você trouxe nos adultos. Exato. Exatamente. Então, assim,
Tem que ter um cuidado. Os profissionais precisam ter esse olhar mais atento. Como que a gente faz? Fez a avaliação neuropsicológica, que também é um trabalho multidisciplinar. Fez a consulta psiquiátrica. Aí tem uma diferenciação, né? Outro dia eu estava conversando com uma amiga minha e ela falou assim, olha, Grace, isso aqui eu não trato. Adulto com TDAH é melhor ir pro psiquiatra, porque o psiquiatra, ele trabalha mais com essa questão de que normalmente o TDAH vem com um transtorno psiquiátrico. Sim, como é que é isso, doutor? O TDAH no adulto acarreta, de fato, muitas vezes comorbidades, né? Com um transtorno depressivo, transtorno de ansiedade, dependência, né? Substâncias psicoativas, seja... Isso vai desde excesso de cafeína, tá? Porque, assim, às vezes é um adulto que tenta compensar os sintomas de desatenção, a questão de organização, com a quantidade absurda de cafeína, por exemplo, usa muito energético, enfim, até substâncias psicoativas do tipo, como falei, cigarro, tem a questão da maconha, da cocaína e por aí vai. Então, muitas vezes tem essas comorbidades, principalmente depressão e ansiedade, é muito comum. Porque é um adulto que, até pelo fator do TDAH, é aquele adulto que já passou por uma série de frustrações na vida, frustrações em relacionamento, frustrações no trabalho, frustrações nos estudos, então ele não conseguiu se fixar na faculdade, se frustrou com escolha de profissão ou com escolha de área de estudo. Isso tudo vai trazendo um peso muito grande, um fardo muito grande na vida e vai trazendo também essa questão de depressão ou de ansiedade. Por isso que é tão importante diagnosticar o TDAH no adulto e muitas vezes eu faço esse encaminhamento. Né? Claro, tem que ser sempre um trabalho multidisciplinar, de uma avaliação neuropsicológica, né? Porque é muito subdiagnosticado, pouco diagnosticado o TDAH no adulto. Existe o outro lado também, aquele adulto que quer render melhor para prova de concurso, para vestibular, no trabalho, e começa a usar medicamento para TDAH. Venvance, Ritalina, sem nenhum tipo de indicação. O que é que vai acontecer com esse adulto que faz isso? Ele vai ficar completamente dependente, porque ele vai começar a apelar para doses maiores disso. Né? Ele começa com Venvance de 30 miligramas, daqui a pouco está em 50, daqui a pouco 70. Já vi pessoas utilizando 30 comprimidos de Venvance para tentar se manter acordada. Já aconteceu, sim. Então, assim, isso vai gerar uma dependência, porque na pessoa com TDAH, esse Venvance, sendo um trabalho coordenado por um médico que vai estabelecer a dose, vai estabelecer o tempo de uso, o modo correto de usar, isso não vai acontecer, né? Essa necessidade de usos cada vez maiores fora do controle, porque vai ser um tratamento coordenado com outras medidas. Agora, na pessoa que usa para ficar... Tem gente que usa até para ficar acordada em festa, aí usa Venvance, então isso é totalmente inadequado. Né? Então, o diagnóstico ele tem que ser adequado e os medicamentos têm que ser utilizados somente em caso de TDAH. Esses medicamentos não podem ser utilizados sob hipótese alguma em caso da pessoa querer um aumento de produtividade. Isso vai trazer prejuízos muito significativos, até mudança de personalidade mesmo. Né? A pessoa começa a mudar um pouco a personalidade, começa a ficar mais irritada e por aí vai. Perfeito, boa colocação. Aproveitando esse gancho, que eu ia falar disso lá na ansiedade, mas eu acabei esquecendo. Quando a pessoa toma fluoxetina, por exemplo, para emagrecer, o que é que você fala sobre isso? A fluoxetina, na verdade, nem é uma boa escolha para emagrecimento, porque o emagrecimento promovido pela fluoxetina, além de ser muito sutil, essa perda de peso muito sutil, ela só dura 3, 4 meses, essa redução do apetite, depois volta absolutamente ao normal. Então, para o emagrecimento existem opções muito melhores, né, do que a fluoxetina. E se a pessoa usa a fluoxetina simplesmente para emagrecer, ela vai se frustrar porque não vai trazer os resultados, né? Ainda mais sem acompanhamento nutricional, ainda mais sem acompanhamento médico especializado, ela vai acabar se frustrando muito nisso, nessa jornada aí. Que fique claro, viu, meu povo? Ouviu, Adson? Você ouviu, né? Então, assim, pra gente fechar, doutor, tá um papo cabeça excelente aqui hoje, muito produtivo. A Adson tá ali aprendendo tudo, vai falar tudo com Sofia, com Beth, vai ser uma coisa hoje. Então, assim, pra gente fechar esse papo cabeça excelente,
Como que a gente trata o TDAH? Eu sei, você já falou, né? A gente já falou de hábitos de vida que servem para todos esses transtornos. Hábitos de vida, meditação, espiritualidade, tudo isso, higiene do sono. Tem algo específico que você possa acrescentar para o TDAH, sobre as medicações, como elas agem? Perfeito, perfeito. Para o TDAH de questão comportamental, tem duas questões muito interessantes, que é a questão da dopamina, que a gente didaticamente divide, né, em dopamina suja e dopamina limpa, para trazer algo, para ficar algo mais palpável para as pessoas. Então, evitar essas fontes imediatas de prazer que não demandam esforço nenhum. Passar o dia no TikTok, no Instagram, comendo alimentos muito açucarados, né? Ou em jogos, né? Essa questão das bets atualmente, por exemplo, das apostas. Tudo isso vai deixar o cérebro de fato mais preguiçoso, né? Mais vai estar pior adaptado para situações realmente de foco, de concentração, de resiliência. Então, primeiro aspecto é evitar isso, né? Buscar, por exemplo, a dopamina mais limpa, uma atividade física. Para TDAH, por exemplo, existem vários estudos com tênis, por exemplo, que é um esporte muito bom para TDAH, artes marciais, aeróbicos mais intensos são muito bons para TDAH, né? Então, é uma excelente fonte de dopamina limpa. Aprender um idioma é uma excelente fonte de dopamina limpa. Aprender um instrumento musical, uma habilidade manual, enfim. Aí vem também o aspecto da presença. Hoje está na moda a questão de ser multitarefa e achar que está muito bem. Já tem vários estudos em neurociência mostrando que essa questão de ser multitarefa não é tão bom assim, né? Muito pelo contrário, traz um estado de falta de presença nas coisas e meio que você não faz nada bem feito. Então vai fazendo ali tudo ao mesmo tempo e nada sai bem feito como deveria. Então tentar fazer uma coisa de cada vez, né? Quando almoçar sem o celular, né? Quando estiver trabalhando, estar focado no trabalho, quando estiver estudando, estar focado no estudo, fazer uma coisa de cada vez. Aí tem a questão do sono. Paciente que inicia o tratamento para TDAH comigo, eu falo, é como se o cérebro, com um Venvance, por exemplo, deixasse de ser um Fusca e fosse uma Ferrari, porque o Venvance ele vai potencializar, né, o cérebro, a questão de dopamina, noradrenalina e tudo, e vai precisar ali de mais gasolina, né? Então, essa gasolina é o sono, né? É a questão do dormir bem. Se usar o Venvance e achar que vai tratar o TDAH e não dormir pelo menos 7 horas e meia, 8 aí, né? Isso não vai dar muito certo, principalmente no longo prazo. No curto prazo pode até dar, mas no médio e longo prazo isso não vai dar certo. E são muito as questões comportamentais. Os medicamentos são muito eficazes para TDAH. Hoje existem ótimas opções para tratar TDAH. Não está errado usar medicamento, né? Não é para a pessoa se sentir fracassada porque precisou de um medicamento para isso. Né? Até porque é uma desordem real. As pessoas acham que o TDAH é uma criação da psiquiatria, não sei. Mas é uma desordem biológica mesmo também. Não é só uma desordem comportamental. Existe, de fato, alterações, inclusive anatômicas, segundo alguns estudos, no cérebro das pessoas que têm TDAH, né? Então, não se sinta envergonhado se precisar do medicamento, fracassado, mas o medicamento é apenas um dos pilares, né? Se for encarado como único pilar, realmente não vai dar certo. Adorei as analogias dele só sobre carros. Fusca e Ferrari. Verdade. Homens, vão falar de quê? De carro. Então, assim, o carro futebol, né? Ele fala de carro, ele gosta de carro. Então, assim, vamos lá. Essa analogia é sensacional, porque aí a pessoa quer viver na Ferrari o tempo todo, né? Então ela não quer fazer o básico. Não quer fazer o básico. E assim, ela vai se acostumar com isso, ela vai querer mais disso, vai criar aquele efeito que você trouxe mais cedo, de que vai buscar sempre mais medicação a respeito, se não tivesse controle, essa coordenação psiquiátrica e toda essa consciência. Então, assim, é super importante o que você trouxe agora. Essas analogias são ótimas, porque facilitam o entendimento. Né? Todo mundo entende o que é um Fusca, como ele funciona, e todo mundo entende o que é uma Ferrari, como que ela funciona de modo geral, né? Nada muito detalhado. Mas a gente sabe que a Ferrari é muito melhor do que o Fusca, ela tem uma performance maior. Então, assim, olhar, né? Verificar o que é que a gente está buscando, como que a gente está compreendendo o mundo à nossa volta, tudo isso é importante. Fazer as terapias,
Existe também intervenção neuropsicológica para quem tem TDAH, é uma coisa que muita gente não sabe. Perfeito. Né? A intervenção neuropsicológica é a segunda parte do processo de neuropsicologia. A gente faz primeiro a avaliação neuropsicológica e depois a gente faz a intervenção neuropsicológica, que deve levar em torno de 6 meses a 1 ano. E aí a gente vai intervindo naquele sujeito, no sistema funcional dele, vai colocando estímulos adequados, estudados, coordenados, muito bem planejados, para que ele possa alcançar uma performance e alcançar a zona real de desenvolvimento, se eu posso trazer esse conceito aí, né? Então, assim, tem toda uma estratégia, tem toda uma estrutura que está disponível no mercado para que você trate o seu TDAH ou trate o TDAH do seu filho. Então, procure os profissionais habilitados que você vai ser bem coordenado, né? Verdade. Tem alguma coisa que você queira acrescentar sobre todos esses transtornos que a gente falou para a gente encerrar? Em caso de suspeita, seja de TDAH, seja de ansiedade, seja de depressão, bipolaridade, o que quer que seja, né, TOC, esse universo aí da saúde mental, buscar os profissionais adequados, né, realmente buscar o psicólogo, buscar o médico que atue nessa área da psiquiatria, mas que de preferência também tenha algum olhar sobre essa parte mais integrada dos exames, da suplementação. Hoje em dia, as pessoas falam da suplementação como se fosse algo opcional, mas existem vários estudos, várias evidências científicas muito robustas correlacionando determinados suplementos com determinadas condições psiquiátricas. Né? Então, seria até um outro universo aí essa questão, mas não é uma mera questão de, vou complementar o medicamento. O suplemento tem um papel muito importante, a depender do caso. Né? Então, busque esse olhar integrado também, olhar além do imediato, que é o medicamento. Né? Vou buscar um psiquiatra, vou usar um medicamento, vou resolver minha vida. Não é assim. Tem que olhar para o estilo de vida de forma geral, observar essa questão da nutrição, da suplementação, dos exames e, principalmente, acompanhamento psicológico também. Né? Seja, no caso de TDAH, uma avaliação neuropsicológica, ou, enfim, a depender de cada caso, a abordagem que seja, mas ter esse acompanhamento. Esse olhar amplo vai trazer muito mais resultado no longo prazo, porque os olhares que são muito limitados, né, do tipo, vou usar medicamento para resolver minha vida, no início podem até dar certo, mas é aquela pessoa que vai começar a ter muitas recidivas, né, porque não resolveu um aspecto biológico básico ali, de uma apneia do sono que seja, ou que não trabalhou isso psicologicamente e vai ficar tendo recidiva, voltando de novo com a mesma queixa, porque não trabalhou de forma ampla esses pontos, né? Perfeito. Eu quero agradecer pela presença, ter Agradeço. aceitado o convite. Foi excelente o Papo Cabeça de hoje. Foi muito, muito bom. É o primeiro Papo Cabeça que eu faço com psiquiatra. Sou o primeiro psiquiatra a participar, então já tem o seu lugar guardadinho ali. Sim. Muito obrigada pela presença. Espero que a gente possa fazer mais, né, sobre outros temas importantes, Sim. tão relevantes quanto esses que a gente tratou. E eu sou Graciele Costa, neuropsicóloga, especialista em neurociência do comportamento e estudante de psicopatologia. Entrei na pós para aprender mais um pouquinho. E esse foi mais um episódio do Papo Cabeça. Um beijo.